Salve galera do xadrez, vamos continuar aqui a playlist dos 1900 até os 2000 de partidas rápidas no chess.com. E hoje é um jogador da Filipinas, outro grande jogador das Filipinas. Inclusive os jogadores da Filipinas são realmente muito chatos de enfrentar, aquilo que eu sempre falo. Tem alguns jogadores que vocês vão acabar enfrentando muitas vezes de determinados países. Vocês vão acabar até pegando o ranço de alguns jogadores, que acaba sendo embaçado. É chato, e os filipinenses, né, não sei nem se é assim que fala, filipinenses, olha as ideias. Mas esses jogadores da Filipinas são muito chatos, cara. Os caras é bom. Os caras é bom, eles não largam a posição, são jogadores muito fortes, sabe? Chega a ser chato. Ainda mais quando você chega nos ratings de 1900. Parece que todo mundo lá é de 1900 de rating nesse país. É brisante isso, né? Mas vamos aí. E4, o jogador faz C5, eu faço cavalo F3, o jogador faz peão D6 e agora eu faço peão D4 com aquelas posições, né, de defesa siciliana versus siciliana aberta e o jogo que geralmente eu gosto muito de jogar, certo? Aqui o jogador captura, ele abre a siciliana, né, fica tudo certo, eu capturo com o cavalo de F, o jogador tira cavalo F6 e agora eu faço bispo D3, o meu bispo poderoso em D3, que ele defende o peão de E4, eu gosto muito dessa posição. O jogador faz A6 e eu faço pequeno roque, nessa posição aqui. O jogador faz E5 e aqui muda toda a estrutura, né? Esse E5 ele modifica muito a siciliana, inclusive eu não gosto, né, desse E5 aqui. Eu acho esse E5, vamos dizer assim, não é ruim teoricamente, né, pra quem conhece esse E5 aqui, mas pra mim é uma bosta. Eu não gosto de fazer, não recomendo você fazer com as peças negras esse E5, porque de alguma forma expõe fraquezas que, cara, só faça esse E5 se você for um cara que manja muito de siciliana, tá ligado? Tipo, se você não manja muito de siciliana, não faça esse E5. Minha recomendação, mantenha o peão travado em E7. Quase como se fosse uma dragão toda esquisitona, mas faz essa porcaria de E7 aí que é melhor. Esse E5 aqui é difícil de jogar, não é fácil. Eu acho bem complexo. Mas, né, se você gosta, se você manja, tá tudo certo, tá ligado? Então, nessa posição, eu volto cavalo pra E2, inclusive eu poderia voltar a cavalo para F3 aqui, possivelmente, né? Porém eu não faço esse lance porque eu quero o F4 ainda ativo. Se eu jogasse o cavalo aqui em F3, pô, depois eu teria que fazer uma manobra com o cavalo, né, para liberar o F4, né? Então, resolvi voltar logo para E2 aqui na posição. Beleza? Aqui o jogador tira o bispo dele em D6. Eu faço um H3 aqui com a ideia de deixar cavalo ou bispo entrar nesta posição. Inclusive, aquilo que eu sempre falo, né? Os lances profiláticos são os que vão fazer sua abertura ser uma delícia. Só ser bem gostosinha a abertura. Entendeu? Por exemplo, rei H1, H3, um A3 aqui, um A4, sabe? São esses lances que vão fazer sua posição inicial de abertura ser uma delícia. Então, não mosquem com esses pequenos lances que parecem ser uma merda, né? Você fala, porra, H3, que porcaria. Rei H1, nossa, você é doente, não é possível. Não, cara, é tipo assim... São esses pequenos lances que vão fazer sua abertura ser uma delícia. E você vai ver que não vai ter pontos fracos na sua abertura. O jogador que você está enfrentando não vai conseguir invadir a sua abertura. Então, isso é muito importante para qualquer nível de jogo. Pode ser o cara sei lá, pode ser o mestre de xadrez que tem 2.300 de rating, até o jogador de 1.000 de rating. O cara tem que fazer esses lances profiláticos simples aqui, que vai fazer diferença no seu jogo, certo? Aqui o jogador faz bispo E7. E agora eu solto cavalo C3, continuo o meu desenvolvimento inicial das peças, certo? Aqui o jogador faz cavalo em D7 e agora eu jogo rei H1. De novo, outro lance profilático aqui, ó, maravilhoso. O rei não tá exposto, só pra deixar bem claro. Aqui o rei em G1 não tá exposto, mas eu faço esse rei H1 aqui porque em algum momento eu vou fazer F4, então faça sempre esse rei H1. Mesmo que você, ó, detalhe, mesmo que você não vá fazer F4, você tem que jogar esse rei H1. Nunca se esqueça disso, cara. Você tem que jogar rei H1 sempre, certo? Então, o jogador agora joga torre C8. Inclusive ele tá jogando as teorias corretamente aqui de invasão pela ala da coluna C e pela ala da dama na siciliana. Nunca se esqueça disso também. Você que quer jogar de siciliana, sempre coloca uma coisa na sua cabeça. O ataque da siciliana é pela coluna C ou arregaçando os peões pra frente aqui na ala da dama, certo? Beleza, aqui na posição eu faço um F4. Inclusive, para deixar bem claro aqui para vocês, com as peças brancas, quando um jogador faz E5 e bispo E7 e não fianqueta o bispo, né, no caso ele não faz G6, isso G7, você tem duas opções de ataque aqui com as peças brancas. Quais são essas duas opções? Você pode subir F4 e atacar ele aqui, né, pela ala do rei, ou você pode subir A4, A5,
E com o tempo ganhar pequenas posições na ala da dama também. Você pode jogar um ataque contra o ataque da siciliana na ala da dama, também é possível fazer isso, certo? Mas só é possível você fazer isso quando o jogador não faz G6 e bispo G7, só pra deixar bem claro, entende? Ah, mas os pro player lá, os monstrão, falou que é possível jogar assim. Legal, pra eles são, pra mim não. Então, minha recomendação é, se o cara não fizer G6 nem bispo G7, a minha recomendação, vale a pena você atacar pela ala do rei, certo? Se ele fizer G6 e bispo G7, minha recomendação é atacar pela ala da dama aqui, né? Tentar defender e atacar pela ala da dama, fazendo A4 e tentar pegar posições, pegar espaço aqui. Nossa, perdi até o fôlego, tanto que eu falei desse negócio de alas, né? Mas beleza, vamos continuar aqui, certo? Nessa posição o jogador faz pequeno roque e agora eu faço um F5 aqui, né? Com a ideia de tentar limitar esse bispo branco dele, né? Inclusive tem defesa, né? O bispo ele joga, né, aqui em C4. Aqui eu aceito essa troca, né? Então nós dois perdemos o par de bispos agora, certo? E aqui ele faz torre C4 maravilhosamente. Inclusive tem que tomar muito cuidado aqui porque o peão central está sendo atacado duplamente, certo? Inclusive isso é muito importante para vocês principalmente jogadores de 1700. Eu vejo que muitos de vocês esquecem da estrutura de peões e esquecem às vezes de um peão que tem que ser protegido, certo? Eu vejo que muitos jogadores de 1700, 1600, assim 1500 esquecem da estrutura que segura a posição dele. Por exemplo, vamos supor que, sei lá, eu faço torre aqui em F3. Vamos supor. Aqui ele vem com um cavalo, eu tomo aqui, pum, pô, perdi o jogo. Aqui acabou o jogo. Se é um jogador de 1940, aqui eu perdi o jogo já, praticamente. Entendeu? E eu vejo que muitos jogadores de 1600, 1700, eles esquecem dessa estrutura de peões. Cara, isso aqui é muito importante pro seu jogo, cara. Estruturalmente falando, você não pode perder peão central jamais. Jamais, cara. Nunca esqueça disso. A sua estrutura de jogo tá na força dos seus peões centrais. Se você entregar a estrutura da força dos seus peões, cara, acabou seu jogo se o outro jogador for um pouquinho bom. O outro jogador for um pouquinho, precisa nem ser muito. Um pouquinho bom, acabou seu jogo, entendeu? Então isso aqui é uma dica pra você de 1700 e 1600 de rating. Nunca se esqueça do estrutural dos seus peões e não entregue jamais esse peão que protege os outros peões, cara. Porque esse aqui, ó, esse peão que ele protege a ala toda aqui. Se, pô, perder esse peão, acabou o jogo. Porque aí ele vai ter peão passado, estruturado pra cima, aí ferrou de vez. Entendeu? Beleza, nessa posição aqui, obviamente, eu defendi fazendo dama D3 aqui, ainda atacando a torre dele e defendendo o peão de E4 junto com o meu cavalo, certo? Nessa posição, o jogador faz o fino da posição, que é proteger a torre dele fazendo um B5. Inclusive, eu pensei que ele fosse recuar a torre dele aqui, né? Ele não recuou. Jogou fino, na minha visão aqui, ele jogou fino. O computador também falou que ele jogou fino. E aqui eu concluo o desenvolvimento das peças brancas, colocando o bispo em G5 e conectando as minhas torres nesta posição, certo? Inclusive aqui tem um lance de estratégia que é interessante, né? Eu vou explicar. O jogador agora faz um H6, né, com a ideia de falar o que você vai fazer com esse bispo. Ó, aqui é muito interessante. Eu tenho dois tipos de jogo aqui que eu posso fazer com esse bispo. O primeiro estilo que eu posso fazer é bispo jogado nesta posição, certo? Bispo E3, mantendo essa força de ataque aqui, tanto nas duas alas, e possivelmente, se em algum momento esse bispo estiver atrapalhando a mobilidade das minhas peças, eu posso voltar meu bispo para G1, entendeu? É possível esse bispo G1, ele é lindo na verdade, porque além dele defender o rei, ele ataca toda a posição aqui, tá vendo? Defende vindo para cá e ainda ataca essa ala inteira aqui também. É possível esse bispo G1, na verdade esse bispo G1 às vezes chega a ser até fino quando você parar para pensar o quão bom ele seria defensivamente e ao mesmo tempo atacando pela ala, um rasante gigante na ala da dama do adversário. É maravilhoso. É um tipo de estratégia que eu poderia fazer, certo? A outra coisa que eu poderia fazer nesta posição é, novamente, teorias das aberturas, certo? O jogador fez E5 aqui nessa posição, certo? Na siciliana, basicamente. Aqui já é um estudo meio bem aprofundado, não é bem aprofundado, na verdade, isso aqui é mais percepção de jogo, né? Eu não estudei muito a siciliana, mas por jogar tantas partidas com os jogadores fazendo E5, eu percebi que tem muitos pontos fracos nessa siciliana. Quais são esses pontos fracos? Cara, aqui é um ponto fraco e aqui é um ponto fraco, certo? Bom, basicamente aqui, por ser ponto fraco, eu já sei que isso é um ponto fraco, porque inúmeras partidas eu joguei assim. Eu sei que em algum momento eu posso possivelmente botar um cavalo aqui nessa posição e fincar um cavalo ali.
certo? Por isso que aqui eu aceitei a troca de bispos, né? E ao mesmo tempo eu vejo que essa casa é uma casa branca, certo? Aqui ele não tem um bispo que ataca essa casa branca. Então a outra estratégia, né, aquilo que eu falei, eu poderia fazer a estratégia de voltar bispo, ou o sacrifício do bispo pelo cavalo dele, certo? Que foi o que eu fiz. Beleza, olhem essa posição aqui. Quando eu tiro meu bispo de jogo, qual que é a estratégia aqui que está envolvida? A estratégia que está envolvida é o quê? 2 cavalos versus 1 cavalo, certo? E o bispo negro preso. O que isso significa? Beleza. Aqui ele vai com o cavalo dele, mas eu quero mostrar estruturalmente aqui pra vocês. Ele tem 2 peões em casas negras e ele tem um bispo negro. O que isso significa? Que o bispo negro dá limitado, tá vendo? Ele não consegue atacar a minha posição porque os próprios peões dele não conseguem jogar. Inclusive, pra deixar bem claro, ele não consegue avançar o peão nessa posição. Não dá. Mesmo que ele tente avançar, eu vou, sei lá, venho com o cavalo, tomo. Aqui ficaria desprotegido, mas isso é coisas que dá pra corrigir na posição. Basicamente isso aqui é um peão atrasado. E esse aqui também acaba sendo um peão frágil na posição dele por conta desse bispo negro. Cara, eu sei que é muita informação, mas isso aqui é bom pra vocês pegar a levada, né, do que eu tô querendo dizer com isso, certo? Isso aqui é bom pra jogadores principalmente de 1900. Porque assim, tem muitos jogadores por exemplo, como é que eu posso explicar? Tem jogadores de 1900, que acabou de chegar nos 1900 de rating, tá todo feliz da vida, achando que já vai pegar 2000 de rating, certo? Aí o cara chega lá nos 1900, sei lá, ele chega lá, e aí do nada ele começa a perder muito. Aí ele, chegou nos 1900, ralou, só que perdeu tipo 7 seguidas. E aí ele caiu pros 1850, por exemplo. Só que os jogadores abaixo de 1850 vai começar a cair com ele de novo. E aí ele vai bagaçar. Todos os jogadores abaixo de 1850, esse jogador consegue bagaçar. Aí ele volta pros 1900. Mas quando ele chega nos 1900, ele começa a cair com jogadores de 1920, 1930, 1950. E esses jogadores atropelam ele não consegue vencer esses jogadores. Aí de novo ele cai para os 1850, ele não consegue se manter nos 1900. E por que isso acontece? Por causa disso aqui que eu vou mostrar aqui para vocês. Estratégia. Ele não consegue entender um conceito de um bispo, por exemplo, aquilo que eu falei. O que fazer com esse bispo agora? Entende? Por exemplo, aquilo que eu falei, conceito de estratégia, voltar o bispo, manter o bispo aqui no conceito, certo? Ou estrategicamente trocar aqui para possivelmente pegar essa casa. Isso aqui é conceitos de estratégia, certo? E eu vejo que muitos jogadores que chegam nos 1900 não conseguem passar ou se manter nos 1900 por conta disso. Não manjam nada de estratégia. Muitos deles chegaram lá só na tática. E aí os caras chegam lá e são atropelados pelos jogadores de 1900 que já estão lá há mil anos nos 1900. Entendeu? Isso acontece bastante. Então, você que acabou de chegar nos 1900 ou você que não consegue se manter nos 1900, cara, eu te garanto que se você forçar um pouco de estratégia, você consegue chegar nos 2000 de rating, mas tem que forçar um pouquinho a estratégia, entendeu? Você pode ir lá, pega algum livro de xadrez que fala só sobre estratégia e pega os conceitos que esse livro fala, sobre bispo, cavalo, peões, torres, damas, posicionamentos defensivos, entendeu? Você vai pegar esses conceitos e você vai melhorar seu jogo. Eu garanto pra você que em pouco tempo tu vai conseguir cravar o seu rating nos 1900, você não vai mais cair dos 1900 e possivelmente em um pouco tempo também você pega 2000 de rate e você vai me agradecer do fundo do seu coração, vai ficar muito feliz por isso e vida longa aí ao xadrez, certo? Deixa eu respirar, falei muito aqui, nossa. Rap God aqui, dei uma de Rap God agora, Eminem. Beleza, aqui nessa posição, aquilo que eu falei pra vocês, eu preferi essa estratégia, né, de tentar dominar a casa de D5 aqui, possivelmente colocando um cavalo nessa posição, certo? E como é que eu vou colocar um cavalo aqui nessa posição? Bom, basicamente aqui ele tem um bispo limitado, né? E só para deixar bem claro para vocês, esse bispo ele é limitado nesse momento de partida, só para deixar bem claro. Pode ser que num final de partida onde já não tenha mais peças, quase nenhuma, e sei lá, fique cavalo versus bispo e reis versus reis, o bispo vai ter vantagem, obviamente. Mas nesse momento, esse bispo tá muito fraco, entendeu? Só pra deixar bem claro. Isso em xadrez tem muito essas também de momentos, entendeu? Beleza, vamos continuar aqui, certo? A ideia aqui é botar o cavalo nessa posição aqui, porém não é tão simples assim. Se fosse tão simples assim, todo mundo seria grande mestre de xadrez, né? Mas esse é o gostoso do xadrez. Xadrez é difícil, tá ligado? E por ser difícil, não é fácil, ele faz você realmente quebrar a cabeça, sabe? E o bagulho é bom, é gostosinho, certo? Eu diria que é melhor do que... deixa eu ver...
vocês decidem do que é melhor, certo? Do que o xadrez pode ser melhor. Mas eu considero o xadrez uma das melhores coisas na vida, de verdade. Bom, aqui nessa posição eu faço um B3 aqui com a ideia de tirar essa torre daqui. Inclusive eu acho que não foi muito bom. Eu acho que... deixa eu pensar aqui, qual que seria o melhor lance aqui? Eu acho que torre aqui talvez era muito bom aqui, né? Pra manter uma força aqui. Mas beleza, né? Tirar essa torre daí também não é tão ruim. Ele volta a torre pra C8 e agora eu jogo cavalo nessa posição. Inclusive esse aqui não foi bom, né? Eu não pensei direito, foi vacilo meu. Eu acho que o fino dessa posição era a torre primeiro aqui. Aqui o computador ele fala que o melhor lance aqui na posição seria A4, ó que loucura. Nunca que ia ver, eu nunca ia enxergar esse A4 aqui, que é fino também, esse A4, né? Se você parar pra pensar, joga aqui, sei lá, onde eu poderia jogar aqui, depois aqui, possivelmente também, né? Bom, eu não fiz essas lanças, na minha visão, eu acho que eu poderia ter jogado torre aqui, era melhor com a entrada de cavalo aqui. Porque assim, se eu faço esse cavalo aqui agora e ele toma aqui, eu poderia vir com a dama, só que cairia essa posição aqui, né? E outra, né? Aqui eu cometo um erro besta, né? Vacilei aqui, não sei nem porque, na verdade eu só fui perceber esse lance, eu acho que, na verdade eu não me lembro muito bem, mas eu acho que eu só fui perceber esse lance quando eu cometi esse lance, né, que foi jogar o cavalo nessa posição de D5, né, e foi um erro, né, isso aqui não é bom, tá ligado, a ideia era botar o outro cavalo aqui e eu caguei a posição, essa é a realidade, eu caguei, a minha estratégia tava elegante e eu caguei toda a estratégia aqui, né, e aí ele toma com o cavalo, eu não posso tomar com a dama, aquilo que eu falei, não, ele entra aqui, aí fudeu, né, aí aqui foi vacilo meu, né. Não era pra mim ter feito isso. Então, eu tive que vir com o peão nessa posição, né? Isso aqui já me deixa triste, cara, de verdade. Aí o peão aqui desestrutura tudo, né? Olha só, desestruturou toda a posição, mas ainda é jogável, né? Só que agora eu não tenho mais a estratégia do meu cavalo aqui nessa posição, né? Então, nesse momento, eu tenho que procurar uma outra estratégia. E qual a outra estratégia que tem aqui? Cavalo, pra não deixar esse peão dele avançar, né? Que esse peão é um peão passado, vocês reparou? Não tem mais nenhum peão pra atacar ele aqui na posição, certo? Então... aquilo que eu falei, acho que num vídeo passado, não sei se foi, acho que uns vídeos atrás, uns 10 vídeos atrás, não me lembro. Qual que é a melhor peça que bloqueia um peão passado? Cavalo. Então, obviamente, eu ia colocar esse cavalo nessa casa pra não deixar esse peão avançar, né? Óbvio, tá ligado? Então, e sem falar que o cavalo aqui não é tão ruim não, ataca bem a posição dele, né? Mas tem que tomar cuidado mesmo assim, né? Agora ele joga dama C7 aqui, eu jogo torre C1 para proteger peão de C2. E agora ele joga bispo, e olha como esse bispo pode ficar poderosíssimo agora. E agora começa a ficar complicado, né? Bispo nessa posição, agora começa a ficar complicado, porque ele pode fazer esse peão aqui e ter um rasante de um bispo aqui absurdamente forte. Certo, aqui eu tiro cavalo para G3, e o jogador tira... bispo em G5, e aqui eu sequelei. Não, aqui eu sequelei pra caceta. Eu não sei se eu sequelei aqui, na verdade. Eu acho que eu quis fazer isso mesmo, na verdade. Eu sou muito louco, né, mano? Olhando bem assim, eu tenho certeza que eu enxergaria esse bispo. Não faz sentido eu não ter enxergado esse bispo aqui. Porque o lance é o seguinte, foi cavalo e aí ele toma minha torre. Agora eu não vou me lembrar, faz tempo que eu já joguei essa partida aqui, já faz acho que uns meses já. Acho que faz 1 mês e meio, 2 meses que eu joguei essa partida aqui, eu não vou lembrar. Mas eu acho que eu fiz de propósito, eu acho que eu entreguei essa torre de propósito pra mim ter esse cavalo intocável, né? E ainda conseguir proteger esse peão aqui do mesmo jeito. Cara, eu acho que eu fiz de propósito, né? Inclusive o computador não dá como um lance muito bom entregar essa torre, né? Mas eu senti que tava bem forte esse cavalo aqui, tá vendo? Ele, tipo, não... Para pra pensar, ó. Analisa comigo. Porque assim, eu enxergaria isso aqui. Com certeza eu enxergaria esse bispo feio aqui atacando a minha torre. Então com certeza eu devo ter feito de propósito. Agora eu não vou lembrar, certo? Mas olha isso aqui, olha esse panorama aqui. Obviamente o computador aqui ganharia essa posição, né? Óbvio, o computador aqui é computador, né? Mas um ser humano não é tão simples, cara. Olha aqui pras peças negras. Olhem isso aqui, cara. Como é que você invade essa posição? Não é fácil, cara. Não é uma coisa tão simples. Vamos dizer que ele jogue... Porque assim, ele não consegue nem fazer um canhãozinho de Alekhine aqui, por exemplo. Tipo, como é que ele vai fazer um canhão de Alekhine? Como é que ele vai botar, tipo, por exemplo, essas 3 peças aqui atacando aqui? Como? Não dá, não tem como ele colocar... tem sim, né? Ele joga aqui, aí eu jogo, sei lá, eu jogo meu rei aqui nessa... não tem como. Aqui ele é capturado aqui, né? Então, não tem como ele colocar as 3 peças atacando esse peão, né? Então não tem como ele fazer um canhãozinho de Alekhine pra atacar o peão de C2, por exemplo, entendeu? E sem falar que ele não consegue chegar no meu cavalo, tanto com os peões dele pra tirar o meu cavalo daqui, quanto com as peças dele. E ele também não consegue forçar uma troca de damas aqui, né? Então essa posição pras brancas
Pras brancas tá confortável, entendeu? Só que pras peças negras, cara, não tá tão simples, não tá tão claro o que ele vai fazer aqui. Pegar a levada do que eu tô querendo dizer? Um computador joga fácil. O engine aqui, né? O pessoal falou que o nome certo é engine, né? O engine aqui joga certinho essa posição. O ser humano é difícil, mano. O cara tem que achar os melhores lances aqui, tá ligado? Eu dei uma de Magnus Calce agora, sacrifiquei mesmo e vamos pra cima. Aí vai ver lá, eu acabei vacilando mesmo, eu que entreguei, nem tinha pensado nisso, ó como eu sou vacilão, né? Tô pegando os méritos aqui. Não, mas eu acho que eu pensei nisso sim. Eu não acho que eu iria entregar ali a torre de graça assim tão fácil, não. Acho que eu pensei nesse lance sim, que não seria tão simples ele invadir aqui a posição das peças brancas aqui, né? E acaba sendo até elegante se você parar pra pensar, tá ligado? Eu tô com qualidade a menos e eu bloqueei assim de uma forma maravilhosa e elegante aqui a posição. Mas vamos continuar aqui que essa partida foi um escaralho. Essa partida foi um escândalo, vamos dizer assim, foi um escândalo essa partida. Vamos colocar um escândalo isso aqui, certo? O jogador fecha a posição de vez aqui, né? Ele ficou com medo desse peão avançar aqui, então ele faz logo um F6 aqui, né? E agora eu jogo dama G3 aqui na posição. O jogador tira a dama. E aqui foi um escaralho também, né? Só que eu acho que ele fez de propósito isso aqui também. Ele fez essa dama aqui em F7 porque ele viu que o bagulho tava insano aqui com esse cavalo aqui. Ele ficou com medo. Eu acho que ele fez de propósito. Ele entregou aqui o peão central dele aqui tomando esse duplo. Ou não também, né? Ou não também. Ou quem sabe nós dois somos dois capivara mesmo e tá tudo certo. Xadrez gostosinho dessa forma é uma delícia, certo? Bom, nessa posição aqui o jogador toma meu peão central e obviamente eu troco aqui. E agora a posição ainda tá boa para as peças negras, né? Porque ele tem um peão a mais. Bom, aqui ele tem um peão a mais e um peão passado, né? Então eu tenho que tomar muito cuidado pra não vacilar e perder essa posição. Aqui eu já tava cogitando empate. Falei, mano, eu preciso empatar isso aqui, mano. Tá ruim pra mim, eu quero empatar essa porra. Não tá bom, não. Certo? E aqui eu joguei minha dama E3. O jogador tira a torre dele pra D8, né? Fazendo aquela escadinha. E aqui eu faço um C4 aqui atacando o peão e a dama dele, né? Ele é forçado a tomar, eu capturo com o meu peão. E aqui eu crio o meu peão passado, né? Eu precisava de um peão passado, eu precisava de um win condition aqui, né? Porque aqui ele já tem o win condition dele, né? Que é o peão passado. Então eu criei o meu peão passado, né? Aquele lance de 3 peões contra 2, né? Então você tem que avançar para você criar o seu win condition, que é o peão passado, certo? Nessa posição aqui, o jogador tenta a troca das damas aqui na posição fazendo dama D2. E eu aceito essa troca, falando, vamos aí, mano. Vamos pra cima deles, certo? Agora ele toma, né? E aí ele fica com o peão, ele fica com a torre na 7ª aqui, né? E nessa posição eu avanço o peão. Isso aqui é muito arriscado, é muita armadilha, né? Porque se ele toma aqui nessa posição, aqui tá perdido, né? Não tem o que ele fazer, né? Porque eu vou subir isso aqui, se ele jogar aqui, por exemplo, né? Pra tentar defender aqui o peãozinho, não tem mais como defender, né? O peão vai coroar, não tem como ele jogar aqui, senão o peão toma, né? Aí ele perderia a posição. Então eu criei uma armadilha leve ali pra ele, né? Pra ver se ele caía nessa armadilha, mas o jogador não vai cair, né? Essas armadilhazinhas é difícil, né? Mas eu tenho certeza que o jogador de 1700 cairia. Eu sei. Não, mas eu tenho que falar, mano, eu tenho que falar. Eu sei que você que tem 1700, eu tenho que falar, mano. Você cairia nessa armadilha. Eu tenho certeza que você ia seco aqui no peão. Eu tenho absoluta certeza que você ia sequinho no peão. Você nem ia pensar, com 8 minutos no relógio, eu duvido que você ia pensar que o peão ia coroar, você não ia conseguir defender. Eu duvido. Você ia seco. O jogador de 1700, você ia seco nesse peão que eu tô ligado. Certo? Beleza, aqui eu subo. O jogador percebendo isso, ele volta a torre dele. Ele fala, não, você não vai ganhar tão fácil essa porra não. Eu joguei pra caceta pra perder agora. Não. Jogou torre D7. E esse vídeo tá muito longo, já tô com preguiça já. Foi mal aí, rapaziada, de vídeo muito longo, mas tamo junto, certo? Aqueles que acompanham. Tem uma galera que gosta dos vídeos longos, todos que não, mas é a vida louca, xadrez, certo? Peão C6, jogador joga torre C7 pra proteger. E agora eu faço A4 e esse jogo tá muito caótico, né? Porque pros dois lados tem jogo aqui, né? Inclusive, olha como o computador é psicopata. Inclusive o computador falando que as peças negras tá com a vantagem aqui, mano. Ó que loucura, ó. É um escândalo isso aí. Essa partida é um escândalo, que é um escarcel, isso que tá errado. Tá falando que as brancas tá com desvantagem? Mentira, tô zoando. As brancas tá com desvantagem sim, porque o rei dele pode chegar aqui mais rápido, tá vendo? E aí ele toma aqui e acabou o jogo para as peças brancas, né? Essa é a verdade. Mas é pequena vantagem aqui, entendeu? Bom, aqui ele sabe disso, né? Obviamente. E aí ele começa a avançar o rei dele, né? E aqui eu escaralho tudo. Falo, não. Se você vai fazer isso, eu vou fazer outros lances também, irmão. Então eu faço um A5 aqui. O jogador vem com o rei dele para E7, né? E agora eu começo a subir meu rei. Rei G1. E agora ele sobe aqui e o escândalo começa, né? E aqui eu jogo meu rei aqui. E nessa posição ele toma meu peão central. Certo? Aqui você deve estar pensando, você vai trocar, você vai perder. Não vou trocar não. Eu também joguei muito para não ficar perdendo aqui não. Então,
torre B1 nessa posição, não vou trocar as torres, vamos manter esse jogo maluco. E aqui o jogador joga o rei dele para tentar ganhar posicionalmente do meu rei, né? Então ele faz rei D5. E aqui eu subo a posição atacando a ala dele. Foi um erro dele, né? Na verdade, não era para ele ter feito isso, porque não tem como ele defender mais esse peão aqui, é muito difícil, certo? Aqui ele ataca meu peão de F, fazendo um rei em E4. E aqui eu tomo o peão dele de G7 e ele captura o meu peão de F5. Nessa posição eu faço um G4 dando cheque. Ele tira o rei dele nessa posição. E aqui eu ataco tanto o peão dele de F quanto o peão de H, né, fazendo um torre G6. E aqui ele tira a torre dele para C5, atacando meu peão de A, que já não tem mais como defender aquilo. E eu pego o peãozinho dele de H. E aqui a gente tem 2 peões aqui contra 3 peões dele, né, que na verdade vai ser 2 contra 3, que ele vai pegar esse peão aqui. Tanto que ele pega o peão de A5. E agora eu subo o meu peão aqui e ele não pode capturar aqui, porque tá cravado. E aqui vira um escarcel, certo? Porque nessa posição eu posso subir isso aqui. E como é que ele vai chegar com a torre tão rápido aqui pra defender? É tenso, ó. 1, 2, 3. 1, 2. Aqui, cara, eu desceria minha torre aqui no canto se meu peão tivesse aqui, por exemplo. Aí ferrou de vez. Ele percebendo isso, cheque. Eu subo o meu rei. Ele desce peão. Eu capturo dando cheque com a torre. Na verdade aqui eu acho que o melhor lance aqui na posição... Na verdade aqui tá empatada a posição, né? Mas beleza, eu tomo aqui, o jogador tira. Eu desço minha torre, ele desce o rei dele. Eu subo a minha torre, ele sobe o rei dele. Eu desço a minha torre, ele desce o rei dele. Eu subo a minha torre e empata essa partida. Escândalo. Eu sei, você não esperava por essa. Eu acho que você esperava que eu fosse ter uma vitória triunfal maravilhosa, um verdadeiro guerreiro de Valhalla. Inclusive, recomendo vocês assistir o desenho lá, o anime, né? Vamos dizer assim, a série do Vinland Saga da Netflix, ó. Muito bom. Inclusive aqui, ó, fui um guerreiro de Valhalla, lutei até o final. Inclusive nosso guerreiro aqui, o filipino, também lutou até o final. Novamente, vamos dar aquela estrela maravilhosa e aquele coração maravilhoso. Os jogadores de Filipina, vocês são chatos demais, mano. Putz. PQP, meu Deus do céu, vocês são muito chatos. Jogam muito, são chatos, não entregam posição. Dá até um ódio, cara. Mas beleza, jogão. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, tenham aprendido alguma coisa com isso aqui. 27 minutos de uma escaralhada partida escandalosa. Tamo junto aí, rapaziada, e vamos para a próxima partida.